paz, shalom. É muito bom poder estar aí na sua casa, conectando-se com você, junto aí da sua família, né? Você que está nos assistindo na sua casa, na sua sala, no seu quarto, enfim, aonde você estiver, ou no próprio trabalho, ou a caminho do trabalho. É uma alegria para nós podermos nos conectarmos com você e juntos vivermos esta experiência que é cultuarmos a um Deus vivo, cultuarmos a um Deus que não nos abandona, a um Deus que nos ama e sempre está conosco. Desde já eu quero abençoar a sua vida, desde já eu quero profetizar o favor de Deus sobre ti, que você seja guardado, sustentado e venha sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção e o favor de Deus em todo o tempo, no nome de Jesus, amém? É muito bom estarmos juntos nesse tempo. Hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus ministrou ao meu coração durante essa semana. E ele fala sobre a noite escura, ou na noite escura, ou na escura noite. É interessante como temos vivido nesses últimos dias. Temos tido uma experiência de tempo, nesse tempo, onde parece que se apagaram as luzes do nosso mundo. Sim ou não? Fomos pegos de surpresa. E todos, ficamos paralisados e estagnados diante de tudo o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação e nas nações da terra. É um tempo onde não conseguimos ver o amanhã. Os sonhos e projetos foram colocados de lado. E a palavra que tem regido a mente e o coração de muitos é: espere, pois não sabemos o que vai acontecer. Eu não sei se você já experimentou isso, mas quando se acaba a luz e nós estamos em um ambiente estranho ou pouco conhecido, a nossa primeira reação qual é? Para tudo. Ficamos estagnados, ficamos paralisados, aonde estamos, e aguardamos o que vai acontecer. Não é assim? Você já viveu isso? Quando acaba a força, de repente você está num lugar e fala: meu Deus, e agora? Parece que o mundo desapareceu de nós. Escuta, é assim que muitos estão vivendo hoje. Ou melhor, se comportando. Totalmente parados, aguardando o que vai acontecer. O medo e o desconhecido levam muitos ao desespero e à estagnação. Ficam congelados, presos, não conseguem fazer nada a não ser esperar o que vai acontecer. Esse tempo de escuridão, de dúvidas, de incertezas, onde ninguém sabe o que virá. A Bíblia descreve, chama ele de o dia mau. O dia onde as circunstâncias adversas se levantam e se posicionam diante de cada um de nós. Onde as notícias ruins tomam conta dos nossos ouvidos e invadem o nosso coração e a nossa mente. Somos roubados da vida que tínhamos antes dessas notícias. O dia mau tem a capacidade de roubar o nosso chão, de arrancar de nós os pensamentos mais sublimes e de paz, e nos transportar, colocando num ambiente onde congelamos. Ficamos às vezes segundos, minutos, horas, ou até mesmo dias e meses, dependendo da resposta de cada um. Sabe, queridos, meu amigo, minha irmã, meu irmão, nós vemos isso descrito em toda a Bíblia, acontecendo com muitas pessoas. Entretanto, nós quase sempre nos atentamos sempre no resultado final. É no final da história, não é? É no final daquela situação. E não prestamos atenção
ou não atentamos que durante a trajetória houveram dias, momentos, que estes personagens foram inundados de trevas. As trevas da noite se levantaram, levando-os a pensar: e agora? Como sairemos daqui? O que será de nós? E assim por diante. Pare um pouquinho e pense comigo. Olha só, quando os hebreus que viviam no Egito estavam escravizados e eram explorados até a morte, clamaram a Deus eles. Então Deus enviou Moisés e os libertou, diz a palavra, com mão forte. Libertou com a mão forte do Senhor do Egito. Mas eles, ao saírem de lá, no primeiro momento contrário, no primeiro momento de oposição, quando eles chegaram diante do mar, eles olharam para a direita, haviam montanhas. Olharam para a esquerda, haviam outras montanhas. Diante deles o mar vermelho. E atrás deles, diz a palavra, que vinha o exército de Faraó, perseguindo-os, com sede de vingança e aspirando morte. Você imagina como aquela situação foi como uma noite fria, sem fim, uma notícia de morte, uma notícia de fim. É como se o chão de cada hebreu subisse de seus pés e eles pensassem: e agora? Vamos morrer aqui? Este será o nosso fim? Sabe, queridos, nós podemos dizer que aquela manhã se tornou como uma noite mais escura de suas vidas. Você consegue imaginar isso? Podemos ainda falar quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Ananias, Misael e Azarias, seus nomes judaicos, judeus, eles eram judeus que haviam sido transportados de Judá para servirem ao rei da Babilônia. Eles, em nenhum momento, não se curvaram à estátua que o rei havia feito. Então chegaram os soldados e os levaram à presença do rei. Pois havia sido estabelecido um decreto real que quem não se prostrasse diante daquela imagem deveriam ser mortos. Então o rei Nabucodonosor lhes pergunta: é de propósito? É de propósito que vocês não estão se dobrando diante da estátua? Como me disseram? Isso é verdade? Pensa. Vejam só. Eu vou lhes dar mais uma chance. Eu vou lhes dar mais uma chance. Se não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha do fogo ardente. E quero ver quem vos poderá livrar das minhas mãos. Então, determinou o rei que a fornalha fosse multiplicado o seu fogo e o seu calor 7 vezes mais. Eu pergunto para você, como você acha que eles se sentiram naquele momento? Qual seria a pergunta que adentrou o coração deles? Vamos morrer aqui, nessa terra distante? Amado, as luzes parecem que se apagaram para aqueles fiéis homens. Não havia exército para os livrar. Seu amigo Daniel não estava na fortaleza de Suzã para poder interceder por eles. Pelo contrário, havia centenas de outros líderes que os acusavam de traição. Eu creio que naquele momento, a noite mais escura e sombria invadiu a vida daqueles homens. Poderíamos ainda falar do profeta Jeremias, que foi chamado por Deus para se levantar contra
tudo que estava errado em Israel, profetizando contra a conduta errada do povo, a conduta errada do rei, a conduta errada dos próprios sacerdotes e profetas da época. Você já parou para pensar nisso? Jeremias era um jovem profeta, que viveu em tempos de oposição, de rejeição e afronta de todas as autoridades da época. Pois Deus o havia estabelecido para trazer arrependimento e mudança sobre o seu povo. Em certo momento, ele foi preso, colocado em uma gaiola na entrada de Israel. Sabe para quê? Para ser envergonhado e constrangido. Depois de um tempo, não bastando isso, desejando o rei matá-lo, colocou-o num poço. Um poço que estava vazio, onde havia somente lama, para que ali, esquecido, ele morresse. Eu fico imaginando, não sei se você consegue imaginar, Jeremias descendo pelas cordas naquele poço, aquele poço profundo, escuro, e ao tocar o chão, sentindo os seus pés e suas pernas sendo imersos na lama, sem saber até onde ele afundaria. E depois, sendo abandonado ali, sem comida, sem bebida, sem qualquer expectativa de vida ou de salvação. Que noite escura aquele profeta viveu. Poderíamos ainda falar de Paulo, que debaixo de um chamado pessoal de Jesus para pregar o evangelho, por várias vezes foi perseguido, foi açoitado, foi espancado, foi apedrejado até quase morrer, sofreu naufrágios, até picado por víboras ele foi. Enfim, quantos dias pareceram noites escuras, frias, e que duraram meses e até anos. O que diríamos do próprio Filho de Deus, Jesus, que mesmo sem cometer qualquer erro ou pecado, preste atenção, pelo contrário, obedecendo ao Pai em todo o tempo, pregou e ensinou sobre o reino de Deus, curou os enfermos, expulsou os espíritos imundos das pessoas, libertando-as. E no final da sua jornada, ao se deparar com a morte, a separação do Pai que haveria de enfrentar, ele orou e clamou ao Pai, em profunda tristeza, em uma agonia profunda, ao ponto de suar gotas de sangue. Pediu-lhe: se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Você imagina como aquela noite foi escura, como aquela noite foi tenebrosa e atormentadora para Jesus. Ele havia pedido aos seus discípulos: olha, orem comigo, vigiem comigo. Mas até eles o abandonaram dormindo. Que noite terrível, não é mesmo? Sabe, amados, todos nós, perfeitos ou imperfeitos, santos ou pecadores, justos ou injustos, estamos sujeitos a passarmos pela fria e escura noite, pelos dias maus que são descritos na palavra de Deus. Mas a questão é, o que devemos fazer nesse tempo? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, nos ensina. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha só, ele diz assim, para que possais resistir no dia mau. Veja que o dia mau, ele deve ser resistido, enfrentado e suportado. Não é algo, queridos, que planejamos ou desejamos, mas que vem e nos pega de surpresa. Mas mais do que surpreendidos, nós devemos enfrentar, nós devemos resistir, não aceitando que ele domine, aprisione ou nos paralise. Não. Veja que você não deve lutar contra o dia mau, mas sim resisti-lo. A resistência fala de assumirmos um posicionamento que nós devemos ter, que se baseia em nós e não no inimigo, não nas adversidades. Quando nós falamos de guerra, deixa eu falar o inverso. Quando falamos de guerra, naquele tempo principalmente, os comandantes e os generais se preparavam para a batalha de acordo com o inimigo, com relação ao número de soldados ou a estratégia de guerra de cada rei que vivia contra eles. Nós vemos isso declarado, descrito na palavra de Deus. Principalmente o próprio Jesus falou sobre isso. Quando nós lemos o livro de Josué, de Reis, de Crônicas, nós vemos esses embates e como cada embate, como cada exército, cada guerra determinava segundo o exército do inimigo. O próprio Jesus, falando sobre organização e planejamento, ele disse que um rei não vai à guerra contra outro rei sem antes primeiro fazer as contas, se com 10 mil pode enfrentar aquele que vem contra ele. Mas quando nós falamos do chamado para resistir ao dia mau, isso está baseado em nós mesmos, em como nós devemos enfrentar esta noite escura, e não em quanto tempo ou de que maneira o dia mau se manifestará. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina e nos adverte o que devemos fazer nesse tempo. No versículo 13, ele diz assim: tomai, pois, a armadura de Deus, ou toda a armadura de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele fala de tomar a armadura de Deus e se revestir dela, ele está nos ensinando que devemos nos valer da palavra de Deus para as nossas vidas. É isso que ele está falando. Se continuarmos a ler os versos seguintes, nós vamos ver que ele começa a descrever e fazer um paralelo, como o capacete da salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça ou do propósito, a sandália do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra nos nossos lábios. Enfim, ele nos ensina o que precisamos fazer, não apenas conhecer a palavra e os seus princípios, mas devemos colocá-la em prática em nossas vidas, para podermos resistir ao dia mau. Então ele avança e diz, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos nos fortalecer em Deus, devemos buscar a força do Senhor para as nossas vidas. Muitos, diante das trevas da noite escura, se paralisam e ficam estagnados, aprisionados, pois não encontram forças para resistir e enfrentar o dia mau. E isso não pode acontecer conosco. É por isso que nós temos que nos fortalecer. Observe que o texto nos ensina que devemos fortalecer nele, em Deus, no Senhor, na força do seu poder. Não no nosso poder, não na nossa capacidade, absolutamente não. Sabe por quê? Porque eu e você somos fracos, eu e você somos falhos. Mas o nosso Deus é força e poder, nele há todo o poder e toda a força para que eu e você possamos nos valer para vencer e resistir a qualquer dia mau, amém? Salmos 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ou seja, a nossa força, ou aquele que nos dá força. No versículo 1 de Salmos 18 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem me refugio. Ele é o meu escudo, Ele é a força da minha salvação. O
meu baluarte, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre, ficarei salvo dos meus inimigos. E no verso 32 desse mesmo capítulo ele diz assim: Deus é o que me cinge, me reveste de força e aperfeiçoa o meu caminho. Eu quero dizer uma coisa: você vai ser revestido da força do Senhor. Não é na sua força, não é no seu poder, mas é na força dele, através de ti, meu irmão. Seja hoje revestido dessa força, seja hoje fortalecido no Senhor. Quando Davi voltou das pelejas que tinha no tempo que ele vivia com os filisteus, ele chega em Ziclag. A Bíblia diz que a cidade tinha sido queimada, estava sendo destruída, os velhos, as esposas e os filhos haviam sido levados cativos, além dos bens. A Bíblia diz que a tristeza e a desolação de todos foi tamanho, que Davi e os soldados com que eles estavam levantaram as suas vozes e choraram até que não tiveram mais forças. Você imagina que dia mau? Você consegue pensar como aquele dia se tornou uma noite escura, terrível na vida de Davi e os seus soldados? Pois é. Mas Davi tomou uma atitude, escute, Davi tomou uma atitude que fez toda a diferença na sua vida, na sua família e de todas as pessoas, os seus valentes que estavam com ele. No verso 6 do capítulo 30 de 1 Samuel diz assim: Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Ei, assim como Davi se fortaleceu em Deus, eu e você precisamos nos fortalecer em Deus e na força do seu poder, porque por isso depende você, sua família, sua casa e todos aqueles que estão ao seu redor, amém? Entenda, se fortaleça, assuma a sua capacidade, assuma o controle, fortaleça-se em Deus. Uma outra atitude que precisamos tomar nesse processo de resistência, de resistir ao dia mau, é nos alegrarmos. Sim, pois uma das armas, as armas mais poderosas que o inimigo usa para minar as nossas forças, para nos destruir, é a tristeza. Põe a mão na pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: não fique triste. Fala aí na sua casa, fala com quem está do seu lado, não fique triste, nós temos que nos alegrar. Sabe, irmãos, quando a noite escura chega, o dia mau se apresenta em nossas vidas, nós somos levados a abandonar a alegria dos nossos corações, a ficarmos abatidos, entristecidos. Entenda, amado, a alegria é como o calor que impulsiona o motor da locomotiva, o motor que leva a locomotiva a andar e carregar todos os vagões que estão conectados com ela. Ela é produzida pela presença e a unção de Deus em nossas vidas, que gera o fogo e assim produz o calor, ou seja, a alegria que faz toda a diferença na vida das pessoas vitoriosas. Veja, ela não nasce em si mesma, a alegria não nasce em si mesma, mas é uma reação, escute, é uma reação da presença do Senhor e do seu Espírito em nossas vidas, e este calor, ou esta alegria, se torna a força para resistir e vencer qualquer noite fria ou dia mau na sua vida. O apóstolo Paulo, vivendo em tempo de escuridão e de frio, nas masmorras da prisão, escreveu aos irmãos da igreja de Filipos. Filipenses 4:4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrem-se sempre no Senhor, independente das circunstâncias, dos problemas, das adversidades e lutas, ele ordena, se alegrem. A igreja de Tessalônica, ele repetiu, regozijai-vos sempre. Ou seja, se queremos triunfar e vencer nesta terra, não podemos permitir que a tristeza governe os nossos corações. Precisamos nos alegrar em todo o tempo. Por quê? Porque a alegria é fundamental na vida daqueles que ultrapassam o dia mau. A própria palavra nos responde, Neemias capítulo 8, versículo 10. Não vos entristeçais, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria gera força para vencermos, por isso, se alegre, meu irmão, se alegre, meu irmão. Existe algo ainda que precisamos aprender a fazer.
ou precisamos voltar a fazer? Além de nos firmarmos na palavra e nas promessas de Deus, nos fortalecermos na força do Senhor e nos alegrar em todo tempo, independente das adversidades, nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ser perseverantes. A perseverança é a característica, escute, a perseverança é a característica daqueles que ultrapassam as dificuldades e vencem. Entenda. Em Números 32, versículo 11 e 12, diz assim: de certo estes homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Muitos saíram do Egito, mas apenas Josué e Calebe atravessaram o deserto, atravessaram o dia mau e entraram na terra da promessa. E por que entraram? Porque decidiram perseverar em seguir ao Senhor. Ei! O próprio Jesus disse: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Isso fala de alcançarmos as promessas. Isso fala de vencermos sobre toda a noite fria e escura. Hebreus capítulo 10, verso 36 diz: necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se eu e você queremos ultrapassar e vencer esse tempo de dias maus, de noites escuras e sombrias, precisamos perseverar em seguir ao Senhor, precisamos perseverar em crer nas promessas de Deus, precisamos perseverar em ver o invisível como Abraão fez, e assim ele venceu. Ei, hoje, escute, hoje o Senhor está bradando dos céus. Me desculpe gritar tanto, porque há um clamor dos céus hoje para mim e para a sua vida. Há um brado dos céus sobre nós. Deus quer falar com você. Deus está falando para mim e para você: levantai-vos, levante-se, assuma uma posição de resistência na sua casa, na sua vida, na sua família. Tomem a verdade das promessas e das palavras de Deus e se revistam dela, coloque elas por cima de você. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Não se entristeçam, mas alegrem-se em todo tempo, pois a alegria do Senhor é a sua força. Perseverem e continuem fazendo tudo para ultrapassarem, pois Deus está contigo. Ele te entregará a vitória sobre os teus inimigos. Assim como Josué, assim como Calebe ultrapassaram o deserto e entraram na terra prometida, você também vencerá, entrará nas promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa e para o seu ministério. Assim como Deus foi com Davi, escute, assim como Deus foi com Davi, ao perseguir os seus inimigos e resgatar tudo o que havia sido levado, Deus será contigo. Deus será contigo e restituirá tudo o que o inimigo tem roubado da tua vida, tudo o que o inimigo tem roubado da sua casa, da sua família, do seu trabalho, das suas finanças, dos seus bens. Deus está bradando dos céus: eu estou contigo, e juntos nós vamos vencer os dias maus. Levante-se, siga os conselhos de Deus, pois aquele que prometeu há de cumprir todas as suas promessas. Eu desafio você aí na sua casa a fechar os seus olhos. Ei, feche os seus olhos agora. Aonde você está, faça a sua oração ao Pai. Talvez você diga: mas apóstolo, eu não sei orar direito. Não se preocupe com orar certo ou direito. Se preocupe em ser sincero na sua oração. Faça a sua oração sincera. Pode ser de maneira simples, mas com toda a sinceridade do seu coração. Peça a Ele. Peça que Ele te dê e te ajude a resistir a esse dia mau. Peça que Ele lhe faça lembrar das promessas da sua palavra e lhe ajude a se revestir delas. Peça que Ele lhe dê força e poder para resistir. Peça que Ele lhe dê a alegria para nutrir a sua alma. Peça que Ele lhe faça perseverante e constante para continuar firme nesse tempo
difícil. Deus está com você. Feche os seus olhos, faça a sua oração. Nós vamos cantar um louvor. Eu quero que você tenha a sua experiência com Deus. Eu quero que você ouça a voz de Deus falando com você. Eu quero que você sinta o abraço de Deus dizendo: ei, eu estou com você. Você não está sozinho. As pessoas podem ter te abandonado, mas eu estou com você. Eu estou ao seu lado. Nós vamos ultrapassar juntos esse tempo, essa noite sombria. Nós vamos ultrapassar esse tempo de crise e nós vamos viver um tempo abundante debaixo da terra prometida, porque o que eu disse, eu farei. Faça a sua oração aí, faça a sua oração. Que haja luz, liberdade tenho na cruz. Ouve a oração de cada família, de cada pessoa, em cada Meu casa. desejo é te Ouve, Senhor, inclina os teus ouvidos, papai. brilha em meu O menor sussurro viver. sincero do coração. Faz o Em cada lugar teu que nos assiste, querer. Ao pobre levantarás, seu choro consolarás, pelos que sofrem. Cantamos, ao cego vista darás, seus sonhos tu abrirás, pelos perdidos. Cantamos, cadeias soltas serão o fim de toda opressão, pelos cativos. Cantamos, a todos libertação, é o dia da salvação, um novo reino. Me permita orar por você agora. Pai, eu coloco cada família, cada pessoa, cada casa que está, Senhor, conectada conosco, vivendo essa experiência, não apenas assistindo, mas participando deste culto, mas não apenas ouvindo a Tua voz ou assistindo esta palavra, mas recebendo e vivendo dela. Pai, por cada pessoa, eu oro. Tu conheces a cada família, a cada televisor, a cada celular, a cada computador conectado a Ti agora. Ouve, Senhor, inclina os Teus olhos e os Teus ouvidos para cada pessoa. Eu me levanto como um sacerdote, Senhor, entre o povo e Deus, para clamar: alcança-nos, ó Pai, salva-nos, ó Pai, opera sobre nós hoje. Pai, eu profetizo um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas. Eu profetizo que sejamos resistentes nas noites escuras, ó Pai. Eu profetizo que sejamos revestidos, Senhor, das Tuas promessas, das promessas de Deus, para guardar os nossos corações e nos levar a colocar em prática os Seus princípios. Pai, eu clamo e eu oro para que sejamos fortalecidos para enfrentar o dia mau. Eu oro, Senhor, para que a alegria governe os nossos corações e as nossas mentes. Pai, eu oro para que sejamos perseverantes em seguir ao Senhor e as Suas promessas. Pai, que tenhamos a convicção de que o Senhor está ao nosso lado e nada poderá nos atingir. Pai, eu oro para que vençamos e alcancemos, profetizando que venceremos e alcançaremos as promessas que Ele fez, as promessas que Ele fez para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, libera a Tua unção, cobre, Senhor, cada família, derrama da Tua graça, do Teu favor. Pai, que venha um novo tempo, que venha a luz, que venha a graça, que venha o favor de Deus, que o milagre se aloje sobre as famílias, que cada uma delas tenha uma experiência do poder do Senhor nas suas casas, que todo mal, toda enfermidade seja repreendida no nome de Jesus e seja liberada a palavra de cura, que todo nível de escassez, todo ataque do diabo nas finanças seja repreendido e que venha o tempo de prosperidade, de bênção, de provisão sobre as famílias. Pai, no nome de Jesus, que
sobre cada casa. Manifeste a luz do teu Espírito Santo, trazendo o entendimento da verdade, trazendo o fogo, o calor, ó Pai, para incendiar os corações e os aproximar da Tua presença. Eu oro, Pai, e eu profetizo que nós não seremos sucumbidos, nós não morreremos, nós não seremos destruídos, mas nós ultrapassaremos o dia mau, nós venceremos, ó Pai, chegaremos do outro lado, entraremos na terra da promessa e glorificaremos o Teu nome, pois Tu és um Deus fiel, um Deus que jamais nos abandona. Que aquele que prometeu cumpra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, todas as promessas que Ele deixou para ti. Se você crê e recebe, diga amém na sua casa. Receba a palavra do Senhor, receba a promessa do Senhor. Sabe, meu irmão, sabe por que eu posso orar assim? Sabe por que eu posso ter essa convicção de que nós vamos ultrapassar, que nós vamos vencer, de que nós não ficaremos paralisados, não sucumbiremos no meio do deserto, não desistiremos no meio da noite, não retrocederemos na noite escura? Porque lá em Hebreus 10:37 diz assim: pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e Ele não tardará. O próprio salmista disse assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está fechando um ciclo, Deus está vindo em sua direção. A noite pode ser longa, pode ser escura, pode ser fria, mas o sol da justiça está chegando, está vindo, vai brilhar na manhã, e com ele vai trazer a tua salvação. A palavra diz: para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Está chegando a alvorada, o sol da justiça vai brilhar na sua vida, vai trazer salvação e redenção para todos os que nele confiarem e crerem. Não se espere, não se desanime, levante-se, você não perecerá, mas ultrapassará a noite e desfrutará da vitória e a salvação que Jesus, o sol da justiça, manifestará em sua vida, em sua família, em seu trabalho, em seu ministério, e tudo que Deus te prometeu. Se no domingo passado, escute, se no domingo passado Jesus se apresentou como o Cordeiro Pascal, hoje Ele se apresenta a você, Ele se apresenta a você como o sol da justiça, que nascerá em seu coração, trará luz, vitória e salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que Deus te abençoe, que a luz do Senhor brilhe sobre ti e que você viva os melhores dias da sua vida. Um beijo do coração, fique firme, a luz chegou!